O Brasil diante de temas básicos: saúde, educação, saneamento. O que os poderes podem fazer para melhorar essas áreas tão vitais para o país? É o que nós vamos ver nesse Tela Brasil. Explorar os reservatórios do pré-sal na Bacia de Santos, em profundidades de até 3.000 metros. Uma conquista tecnológica que levou o Brasil à autossuficiência de petróleo em 2005. Uma vitória que não seria possível sem a participação ativa de pesquisadores de várias universidades brasileiras. Foram cientistas de universidades brasileiras que ajudaram o Brasil e o mundo a desvendar o mistério da microcefalia, provocada pelo Zika vírus. É nos laboratórios e centros de pesquisas das universidades que estão acontecendo os primeiros testes de uma possível vacina contra a doença. Nós produzimos mais da metade da ciência nacional e esta ciência que impacta todos os setores em que o país tem competitividade econômica. A produção científica brasileira é feita quase exclusivamente dentro das instituições públicas de ensino. Mas, nos últimos anos, a crise econômica e os cortes orçamentários impactaram os investimentos do governo federal em educação e ciência. Temos cursos que hoje carecem de infraestrutura, de salas de aula, laboratórios. A Associação de Reitores das Universidades Federais reclama da falta de verbas. Sem dinheiro, as 68 instituições públicas de ensino superior têm sido obrigadas a cancelar serviços, cortar funcionários e verbas da pesquisa científica. Na Universidade de Brasília, a situação só não é pior porque a UNB conta com recursos próprios para financiar suas atividades. Nós abrimos todos os contratos, alguns que tinham problemas nós auditamos, alguns foram suspensos, como o de jardinagem, e mexendo em todas as despesas, inclusive pequenas despesas, como celular institucional. Ninguém mais na gestão tem celular institucional. Sem dinheiro, o Brasil perde espaço no cenário científico mundial e assiste a uma fuga de cérebros brasileiros para outros países que investem em pesquisas. Nós estamos comprometendo o futuro do país na medida em que nós estamos paralisando o sistema que pode garantir esse futuro para a nossa nação. Se não tiver um investimento nas universidades públicas, elas vão trabalhar com muita dificuldade. Muita dificuldade. E o que significa trabalhar com muita dificuldade? Significa diminuir pesquisa, diminuir extensão e diminuir o acesso da população mais pobre, porque esses alunos vão evadir. No volume global dos recursos para as instituições de ensino superior, não houve decréscimo, mas o gasto com pessoal, que tem um crescimento vegetativo, continuou ao longo dos anos e os investimentos caíram consideravelmente. Entre 2002 e 2016, as universidades federais criaram novas vagas e ampliaram instalações. Saíram de 600 mil alunos para mais de 1.300.000. As universidades federais também ampliaram oportunidades para estudantes de baixa renda, indígenas, quilombolas e negros, num processo de inclusão que nunca tinha ocorrido antes. Tudo isso agora está ameaçado por conta da crise e pelo corte nas verbas. Reabrimos o vestibular indígena, que estava parado há 4 anos, e nós precisamos, então, manter esses estudantes na universidade. Uma taxa de evasão acaba acontecendo porque nós não conseguimos manter esses estudantes. Então, nós, reitores e junto ao Andifes também, estamos trabalhando junto ao MEC e ao Congresso para ampliar os recursos da assistência estudantil. O governo já avisa, a crise veio para ficar. Sem crescimento na arrecadação e com o teto de gastos públicos no orçamento, não há previsão de retomada dos investimentos. Para o MEC, uma das saídas está nas parcerias com a iniciativa privada em busca de novos recursos. Essa situação abre uma oportunidade da sociedade debater realmente uma aproximação maior do setor produtivo com as instituições públicas de ensino superior, de maneira que o setor produtivo possa contribuir mais com investimentos, com recursos, de maneira a fomentar as atividades finalísticas das universidades, ao mesmo tempo garantindo que essas instituições tenham autonomia, sua autonomia preservada no sentido de gerir esses recursos. Nós acreditamos que, sim, o governo tem obrigações constitucionais com o orçamento da universidade, mas nós precisamos de uma regulação mais eficiente que incentive a universidade a buscar recursos com as próprias pernas.
Se no ensino superior a crise é por causa da falta de verbas, na educação básica e no ensino médio, a situação não é diferente. Aqui, outro componente agrava a situação. Rumos ainda indefinidos de um debate que vai muito além das diretrizes que devem ser seguidas tanto por professores quanto por alunos nas salas de aula. Segundo a Constituição, é obrigação do poder público definir as bases do ensino. Até 2017, as diretrizes pedagógicas e os conteúdos curriculares eram estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Mas uma alteração na LDB criou a Base Nacional Comum Curricular, responsável por nortear os currículos e as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Você estabelece a partir da base aquelas aprendizagens essenciais que todo estudante de norte a sul do Brasil deve desenvolver na sua trajetória dentro da educação básica, quer na educação infantil, quer no ensino fundamental, quer no ensino médio. Ela não é o currículo vai além da base. A base dá esses indicativos como um documento de referência para que cada rede ou escola elabore o seu currículo. A Base Nacional Comum Curricular define as competências gerais da educação básica. Elas devem exercitar a curiosidade intelectual, estimular práticas diversificadas de produção artístico-cultural, compreender e utilizar técnicas digitais de informação e comunicação de forma crítica, além de promover o respeito ao outro, aos direitos humanos e à ética. A primeira parte da norma referente à educação infantil e ao ensino fundamental já foi homologada em dezembro de 2017. Agora estão em curso as discussões sobre o ensino médio e é aqui que moram as maiores dúvidas e resistências. As mudanças no ensino médio prometem mudar radicalmente a estrutura dos currículos e ampliar a carga horária. Entre outros pontos, prevê que apenas as áreas de linguagens e matemática deverão ser obrigatórias para os estudantes nos 3 anos do ensino. As outras áreas podem ser distribuídas ao longo do período a critério das redes de ensino. Também prevê que as escolas poderão oferecer uma formação acadêmica mais aprofundada em uma ou mais áreas do conhecimento. Essa formação deverá somar 1.200 horas das 1.800 previstas no total do currículo do ensino médio, segundo o MEC. Nós poderemos dar ao aluno a oportunidade dele fazer opções de acordo com a aptidão profissional dele. Por exemplo, uma pessoa que deseja, um aluno que deseja fazer um curso de jornalismo, ele tem que se aprofundar e tem que ter a oportunidade disso, se aprofundar na produção de texto, análise, interpretação e produção de texto. E pode ter uma trilha, um caminho que não exija tanta matemática, física, química, biologia. Para essas coisas todas que foram incorporadas dentro da vida do jovem, da vida da nação, evidentemente você tem outras exigências. E a escola tem que participar da sua forma, porque a escola educa e ensina, sobretudo ensina, então ela tem que participar dessa forma mais efetiva, não olhando para o retrovisor, mas olhando para o futuro. Nós sabemos que esse não é um documento final, o CNE não irá homologar um documento preliminar que foi encaminhado pelo MEC. Nós vamos exatamente colher todas essas manifestações, as críticas, as manifestações de dificuldades que possam existir para a implementação do documento, para que nós possamos aí sim fazer uma manifestação ao Ministério da Educação do grau de modificações que devem ser realizadas após a escuta, e as manifestações que o CNE colher da sociedade brasileira. O governo defende as reformas para tentar combater a evasão escolar registrada no ensino médio. Segundo o MEC, cerca de 20% dos alunos que concluem o ensino fundamental não se matriculam no ensino médio. E quem chega a essa etapa escolar enfrenta mais problemas. No ensino médio, o índice de reprovação e abandono chega a 29%. O mais assustador é que quem consegue se formar tem dificuldades no mundo aqui fora. Segundo dados do próprio governo, apenas 27% dos que concluem o ensino médio no Brasil têm conhecimentos básicos em língua portuguesa e apenas 10% podem ser considerados capazes de fazer as operações mais simples da matemática. Mas nem todos estão convencidos de que o governo está no caminho certo. As mudanças trazidas pela Base Nacional Comum e Curricular e o novo ensino médio geram polêmica entre os principais afetados pela reforma.
Professor, o senhor tem mais de 30 anos de experiência em sala de aula, já tem uma ideia de como foi o segundo grau naquela época, que era segundo grau, agora ensino médio. Como é que o senhor avalia essas mudanças que estão sendo propostas aí pelo governo de modificações no ensino médio? As mudanças são necessárias, né? O histórico que nós temos de resultados de evasão e reprovação são muito tristes, né, para a realidade do nosso aluno de ensino médio. Agora, vai ser necessário uma orientação para que o aluno, pelo menos, tenha uma noção daquele caminho que, de fato, ele quer seguir. Pedro, com relação a essa avaliação, você foi ouvido? Nós temos muito pouca incidência desse debate em toda a comunidade escolar. Essa insegurança vem justamente do fato de não nos sentirmos ouvidos dentro do processo e de muito menos saber como esse processo se dará. Na avaliação de você, que é pedagoga, Sônia, como é que é? O que você escuta desses alunos? O que você sente desses alunos? A gente percebe que quando existe um espaço entre o ensinar e o aprender, para que ele possa colocar-se como protagonista e a sua opinião, a gente sente que eles ficam mais motivados. Mas quando o ensino ele vem meio que já fechado, né, que ele tem que ouvir aquilo, a gente sente que a escola passa a ser assim, um pouco enfadonha. Há a possibilidade de manter um pouco do que já é implementado, que já está, né, funcionando, com essa modernidade, com essa autonomia que é dada aos alunos? É possível fazer isso na sala de aula, na sua avaliação? O nosso aluno, ele realmente tem acesso a muita informação, a muita tecnologia, mas ele não consegue digerir toda essa informação e o pior, às vezes ele nem consegue aplicar essa informação na sua vida e por isso ele não se vê como ente desse processo de mudança. Eu penso que o que os nossos alunos realmente precisam é que os conteúdos sejam adequados, que os conteúdos sejam realmente significativos e que eles não existam apenas para cumprir uma grade pré-determinada, uma grade que é pré-estabelecida. Bom, eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês e a gente torce para que tudo isso realmente aconteça e que a valorização do professor seja uma das premissas aí dessas mudanças que vão vir. Quem aqui é a favor dessas mudanças no ensino médio? Levanta a mão para mim. Essa questão da defasagem na nossa educação não é um problema do ensino médio, é um problema da base, é um problema estrutural, sabe? Países como o Japão, eles investem muito na educação e tem ótimos profissionais. Eu acho que o Brasil vai melhorar bastante com essa reforma do ensino médio. Ano que vem, se a mudança viesse, eu não sei qual área de conhecimento que eu tenho mais interesse. A gente gasta muito tempo, muito da nossa capacidade de absorver e aprender realmente conteúdos que nos interessam com coisas assim que nós não vamos usar, sabe? Que eu vou usar para fazer uma prova, um Enem, um vestibular, entrar numa faculdade vai acabar para mim. Felipe, você acha isso também? Você acha que essas matérias que você não vai utilizar, que você acha que não vão ser úteis para você no futuro, elas poderiam ir até, por exemplo, o 9º ano e depois... Por isso, para escolher quais são as matérias que mais vão beneficiar ele na carreira, vai ter que mudar, por exemplo, o Enem, todos os sistemas de admissão das universidades, porque se todo estudante é diferente e as matérias que vão se encaixar melhor com ele são diferentes, um mesmo exame não vai dar para nivelar a capacidade de cada um. Colocando o conteúdo, apresentando os diversos tipos de conhecimento de uma maneira não muito metódica, mas sim fazendo com que a gente faça um link entre isso e a nossa vida. O que é a vida real? O que a gente pode aplicar isso para fazer do mundo local mais humano, mais igualitário, mais justo? A nossa formação de professor, até hoje, ela é centrada em conteúdo. A gente tem um deslocamento agora do foco, saindo do conteúdo, indo para competências e habilidades. Talvez esse seja um grande desafio para a formação de professores. Como eu posso ensinar a partir de competências? Ou seja, elas é que vão eleger o conteúdo que eu vou ministrar. Nós não podemos continuar com essa estrutura que nós temos, sobretudo no ensino médio, que além de expulsar os nossos alunos, porque leva os nossos alunos ao que não interessam a eles, uma coisa que eu coloco como paralelo, está adoecendo os nossos professores, porque os professores vão trabalhar de uma maneira
que os nossos jovens não aceitam hoje. Então é uma eterna briga entre professor e jovem, o jovem não aprende, acaba saindo da escola e o professor acaba adoecendo. O Sistema Único de Saúde foi criado há 30 anos pela Assembleia Nacional Constituinte. A ideia era que ele pudesse transformar em realidade o acesso à saúde, previsto na Constituição como um direito de todos e dever do Estado. Inspirado no Sistema Público de Saúde inglês, o SUS realiza anualmente 1 bilhão e 400 milhões de consultas e 11 milhões e 300 mil transplantes. Esse gigante da saúde não está imune a críticas. Os usuários reclamam da falta de médicos e da demora no atendimento. Dados do próprio SUS mostram que 900 mil brasileiros aguardam na fila por cirurgias simples. Mesmo assim, o sistema tem bons resultados para mostrar. Nos anos 80, o IBGE registrava uma mortalidade infantil comparável à que hoje exibe a Somália. Eram 82,8 mortes por cada 1.000 nascimentos. Em 1994, a taxa brasileira já tinha caído para 37,2 e em 2015 esses números eram de 13,3. Em 30 anos a gente reduziu 70% a mortalidade infantil. O exemplo do calendário de vacinas do Brasil é reconhecido mundialmente e isso foi possível através do SUS. Hoje, os brasileiros também envelhecem com mais qualidade e morrem mais tarde. Nos anos 80, a expectativa de vida era de 69 anos. Em 2018, é de 76. Segundo especialistas, esses méritos são do SUS. Atualmente, a estratégia Saúde da Família do SUS cobre cerca de 130 milhões de brasileiros, com mais de 40 mil equipes de saúde da família organizadas em todo o território nacional. Outro elemento muito importante de avanço no SUS nesses 30 anos foi a universalização da alta complexidade. A alta complexidade são aqueles procedimentos mais caros, mais especializados, realizados em lugares muito de ponta, para o atendimento, por exemplo, ao tratamento de câncer, aos transplantes. O grande diferencial do SUS é que ele coloca no centro da atividade econômica a vida das pessoas e não o negócio. O centro do Sistema Único de Saúde é fazer com que as pessoas não sofram, vivam mais e melhor. Esse é o centro do que o povo brasileiro generosamente contratou e colocou na sua Constituição. Hoje é impossível imaginar o Brasil sem um Sistema Único de Saúde Pública. Quase 11 milhões de brasileiros recebem mensalmente, por exemplo, medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes, distribuídos em 20 mil farmácias populares no país. R$130 bilhões. Parece muito dinheiro, né? E é mesmo. Esse é o dinheiro que o governo separou para a saúde pública em 2018. Mesmo assim, com essa fortuna toda, 2018 vai ser o segundo ano em que o orçamento não tem aumento real. Isso significa menos investimentos em hospitais públicos e novas instalações. O dinheiro só vai dar para bancar despesas básicas do sistema. Essa situação é percebida pelos pacientes do SUS. A principal reclamação deles é de demora nos atendimentos, dificuldade na marcação de consultas e cirurgias, falta de médicos e de medicamentos. Marca às vezes cirurgia para um ano, depois vai na dia mais ainda, porque não tem às vezes material, né? Não tem anestesista. Tem um irmão que tem alguns meses ou até ano que está necessitando de uma cirurgia bem simples e não consegue marcar. A minha medicação que eu precisei, eu tive que comprar, eu comprei a minha medicação. Coisas básicas, como Novalgina, como Dipirona. Para especialistas em gestão de saúde, mais verbas são necessárias, mas existem soluções que passam pela melhor administração dos recursos. Nos últimos 8 anos, nós tivemos 34 mil leitos fechados no país. Um orçamento da saúde que já não era suficiente, se deixou de utilizar 174 bilhões de reais. É mais do que o orçamento de um ano. Então falta um orçamento mais adequado, falta infraestrutura
e falta competência administrativa para se utilizar bem o pouco que se dispõe. O dinheiro que pode ajudar a melhorar o sistema está cada vez mais raro. A soma de repasses que o Ministério da Saúde deveria ter feito ao SUS passa dos 20 bilhões de reais. E com a aprovação da emenda que limita o teto de gastos públicos, a situação pode piorar em 2019. Com isso, o SUS, que hoje ainda é referência para muitos países, pode se transformar num verdadeiro pesadelo, tanto para usuários quanto para gestores. Nenhum país do mundo que se propôs a fazer sistema universal de saúde tem financiamento por parte do governo central menos de 65%. Esse é um dado objetivo. Consequentemente, o primeiro problema realmente é falta de financiamento adequado, seguido muito de perto pela questão da falta de gestão adequada, de políticas adequadas. Só que até para contratar gestores qualificados, nós precisamos de ter financiamento adequado. Que o próximo governante, na sua relação com o Congresso e com a sociedade, então suspenda o efeito da Emenda Constitucional 95 e passe a ter maior liberdade, né, com evidentemente que equilíbrio fiscal e com controle das contas públicas, passe a ter liberdade de fazer um investimento maior no Sistema Único de Saúde sem o impedimento dessa norma, dessa legislação. Anália Menezes faz exercícios 3 vezes por semana. Tem aula de informática, línguas e ainda arranja um tempo livre para o artesanato. Eu danço, eu participo de canto e sinto feliz. Amanhã, esse dia, eu ligo o radinho, estou lá lavando louça e estou dançando. No auge da terceira idade, o músico Daniel Júnior também não se descuida. Além dos exercícios e da boa convivência com os amigos, faz exames de rotina sempre que pode, principalmente depois que teve um infarte. Se demorasse um pouquinho mais, talvez eu não estivesse aqui. Como é que o senhor acha que hoje o idoso ele precisa... O que ele precisa fazer para poder manter a saúde dele e viver bem? Caminhar, exercícios, procurar evitar preocupações. Esse é o perfil que vem se desenhando da nossa classe de idosos, cada vez mais numerosos e capazes de viverem bem, com saúde e disposição. A velhice não é sinônimo de decrepitude. A velhice é sinônimo de vivência e experiência. E a tendência que já vem ocorrendo é que o número de idosos se sobreponha ao número de crianças e de jovens. Segundo o IBGE, até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Em 2039, o número de idosos com mais de 65 anos vai superar o de crianças com até 14 anos. Entre as consequências do envelhecimento da população, além dos inevitáveis gastos com saúde e aposentadorias, nasce uma nova preocupação: a inclusão desses idosos ainda capazes, mas fora do mercado de trabalho. Será que o Brasil está preparado para essa nova realidade? Essa transformação, ela tem que ser tão profunda a ponto de iniciar no próprio núcleo familiar e se estender por toda a sociedade, impulsionada pelo setor político, pelas políticas públicas, pelo legislativo, por toda a sociedade. A dificuldade não está em falar se o SUS está preparado. Do ponto de vista de arcabouço legal, sim. Agora, do ponto de vista de execução dessas políticas na ponta, eu tenho sérias dúvidas se isso realmente está acontecendo. Entra ano, sai ano, a promessa é sempre a mesma. Investir em saneamento básico é prioridade e o governo vai trabalhar para que isso se transforme em realidade. Mas as promessas não se realizam. 55% do esgoto produzido pelos brasileiros é despejado em cursos d'água ou em fossas que contaminam os lençóis freáticos. Metade da população sequer tem acesso à coleta de esgoto. O abastecimento de água potável também é deficiente. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Aqui as crianças sofrem, são doentes, muita gente doente, os ratos, não tem esgoto, não tem nada, né? As estatísticas mostram que quando nós investimos uma unidade monetária em saneamento, nós temos um retorno de pelo menos 4 unidades monetárias no serviço de saúde, ou seja, nós diminuímos
o serviço de saúde, melhorando a saúde da população. Por que o nosso IDH é tão baixo? Nós estamos na posição 75, atrás da Venezuela, sobretudo por conta da nossa precariedade no esgotamento sanitário. 10 anos atrás, o Brasil consolidou uma política de saneamento básico. Além disso, o país se comprometeu internacionalmente a universalizar o acesso à água potável e dar acesso ao saneamento a toda a população até o ano de 2030. Mas por que essas propostas de políticos não se transformam em realidade? O que fazer para que obras de saneamento cheguem a lugares como esse, na periferia de Brasília? Segundo especialistas, há 2 respostas para essas questões. A primeira é que obras de canalização de esgoto ficam debaixo da terra. Pouca gente vê e, na época de eleição, rende poucos votos para os candidatos. A segunda resposta é a falta de uma legislação clara que dê segurança jurídica à entrada de investimentos privados no setor. Hoje, a iniciativa privada é responsável por cuidar de água e esgoto de apenas 6 de cada 100 municípios brasileiros. Há um ambiente que não é propício para o investimento. Nesse ambiente, o nível de insegurança é muito elevado e as empresas acabam optando por investir em outros setores, né? E do lado do governo, a gente sabe as dificuldades que o governo tem passado do ponto de vista de recursos para investimento. O governo está tentando reverter essa situação. Encaminhou uma medida provisória ao Congresso para tentar solucionar a tal da insegurança jurídica, que afugenta os investimentos da iniciativa privada neste setor. A medida dá poderes e competências para que a Agência Nacional de Águas crie normas de referência para o serviço de saneamento básico, que devem ser seguidas por todos os municípios, estes que são responsáveis pela gestão do serviço de água e esgoto. Se o modelo está se esgotando, se o Estado está enfrentando uma crise fiscal, nós precisamos debater isso. Enquanto a legislação não muda, o BNDES também está facilitando as regras de financiamento para quem investir em obras de saneamento. O banco ampliou os prazos de financiamento e oferece taxas de juros mais baixas para as empresas do setor. Nós poderíamos ter, nesses estados, mais de 20 bilhões de reais de investimentos nos próximos 5 anos. Com esses investimentos, nos primeiros 5 anos e depois continuando isso, nós teríamos mais de 50 bilhões de investimentos em 35 anos e com isso haveria a universalização do serviço nesses estados entre 15 e 20 anos. O que a gente precisa é uma articulação bastante forte entre os municípios, os estados e a União, no sentido de fazer planos que sejam exequíveis e que nós tenhamos fontes de financiamento que permitam de fazer a implantação das infraestruturas que são necessárias.